Estamos de volta, galera, para mais um episódio de Digimon Story Cyber Sleuth. Ontem paramos exatamente aqui nessa cutscene, onde estamos na agência da detetive seminua, atrás de desvendar os mistérios do nosso corpo, né? Que acabou se transformando num HD externo. E agora a gente precisa revelar tudo o que tá acontecendo. Não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever para muitos conteúdos de Monster Taming. Beleza, você está numa situação esquisita. Esse lugar é Shinjuku, que é a cidade onde eles estão, né? Ou o local, o bairro, sei lá. É onde apareceu o corpo dele quando ele deslogou do cyberspace, né? Ele tava no Éden, beleza. Até agora, só mistérios, poucas respostas. Ela diz que tem outro corpo igual ao nosso por aí. Talvez um dado mental tenha se separado do corpo físico. Ou o corpo dele de alguma forma foi movida para Shinjuku. São muitas hipóteses, preciso estudar mais o caso. Onde é que ele se... Beleza, ela faz umas perguntas, é tudo um grande mistério. Oi, coelhinho, vou cortar depois, fica tranquilo. Deixa eu ver... Cara, assim, por que tu tá me ajudando, né? Ela explica que é uma agência de detetive contra crimes virtuais. Quando coisas estranhas acontecem, é o dever dela investigar, né? Mais ou menos isso. Ela falou que a gente não precisa pagar porque trabalhar nisso já vai ser gratificante o suficiente, ou algo parecido com isso que eu não li atentamente. Antes vamos rastrear o que aconteceu, né? Seu corpo parece meio instável. Você é uma grande massa de dados virtuais, mas você consegue manifestar coisas físicas como sentar no sofá. Então é meio corpo virtual, né? Tem meio corpo virtual. Pode ser que dê pra fazer alguns reparos nos dados. Deve ter alguma certa estrutura no avatar preso no Éden. Deve ter alguma coisa a ver com o Éden lá onde ele se fudeu. Mas não sabe se pode logar no mesmo estado. É algo assim, galera. Eu tô lendo por cima e tô me resumindo. Que? Alguma coisa aconteceu com essa televisão? Ó. Vem aqui, pule. Uma voz estranha na cabeça dele, aparentemente. Aparentemente a detetive não ouviu, só ele. Então esse corpo dele meio físico, meio... Caramba, eu tenho que lembrar de recarregar meus Digimons, né? Pensamentos intrusivos, sim, só que ele conseguiu entrar na televisão, tá ligado? Aparentemente esse meio corpo dele aí, virtual, consegue atravessar aí as tecnologias, né? De meio que sei lá. Meio como se fosse um pendrive humano. Aqui explica que a gente tá no Digital Network, né? Uma conexão até o mundo digital. Porém, nosso Digimon aqui vai tomar uma ruim, né? Se a gente não recuperar HP dele. Eu gostaria de saber como é que a gente vai fazer para recuperar. Esqueci de ver aqui, pessoal. Aqui, ó, atributo dele. O atributo dele é elétrico, né? É por isso que ele tem um golpe do tipo elétrico. A gente tem aqui uma grade de uma grade de compatibilidade de elementos aqui também, né? Além do vírus, do dado e do vacina, também tem alguns outros elementos. Provavelmente vou ter que ir em itens. Esse jogo não recarrega os nossos Digimons a cada cutscene, né? Então vamos usar essa cápsula aqui. Eu acho que isso aqui de HP é o suficiente. Agora... vamos... Eu quero atacar um pouco mais forte.
Pra eu poder derrotar eles de uma vez. Eu quero chegar num local onde eu consiga carregar os meus Digimons, né? Oh. Agora nele eu vou usar o ataque normal. Vou atacar 2 vezes. Ah, vou atacar de novo ainda por cima, legal. Não foi planejado isso, galera. Eu não entendo ainda muito desse jogo. Aê, level up. Level up. Beleza. Beleza. A única coisa que eu sei é que eu sou um estágio a mais do que esses que a gente tem encontrado aí na natureza, né? Eles são... Eu não lembro se eles chamam Digimon bebê ou Digimon em treinamento. Não lembro como é que eles se chamam. Aqui eu gostaria de dar um ataque mais forte também pra eu... derrotar um de uma vez, né? Ai, não derrotei, cara. Aqui eu saí no preju. Ah, não, se bem que eu recuperei toda a minha vida e minha estamina depois que eu upei level, tá. Isso é um bom sinal, né? Fala, resenha! Tamo junto, pai, tamo junto, e aí? Vai sair The Wicked 2, então, eu vi lá no teu Instagram. Vai sair The Wicked 2, né? Ansioso, eu sei que foi teu filme favorito do ano passado. Tô aqui jogando Digimon. Isso aqui te traz lembranças da infância? Ah, eu não acredito que eu errei o golpe, ainda bem que são 2 seguidos, né? Nem sabia que tinha chance de errar. E não sei se tem escrito em algum lugar a precisão dos golpes. Não peguei nenhum item. Cara, o que eu vou fazer é o seguinte. Vamos ver os status dele aqui pra ver se eu tiro alguma informação. Ali, tá, status, skill. Beleza. Ataque, defesa, inteligência e speed, né? Velocidade. A personalidade dele. Eu gostaria de saber o que significa. Rookie. Eu não consigo clicar, né, em cima pra nada. Pra saber do que se trata. Aqui diz aqui a descrição, beleza? Ah, aquela ali é o símbolo de Dark. É Dark Damage. Beleza. Essa bolinha escura aparentemente é símbolo de Dark. Olha aqui, ó. A gente tem uma skill também, né? Esse aqui deve ser Special Skill. Que é Metal Empire, né? Ele aumenta o dano de golpes elétricos em 15%. Então tá, então, né? Aqui a acurácia é de 95%, aqui de 100%, mas esse dano aqui vai dar mais que 65%, né? Golpe físico, golpe físico. Tá, beleza, galera. Acho que foi o que deu pra entender por enquanto, né? Digital Line. Não sei o que é. O episódio passado a gente nem chegou a ver isso aqui, né? Ah, isso aqui é a nossa Dex. É a nossa Dex. Deixa eu dar um clique aqui. A gente só consegue clicar nos que a gente já tem, né? O Hagurumon. Aqui são as informações dele. Pode desde evoluir para um estágio e evoluir para vários, né? Ah, aqui eu já consigo ter uma simulação da força dele. Ah, interessante, cara. Interessante. Interessante. Options, tá, beleza. Isso aqui a gente já viu. Isso aqui a gente já viu. Player. É sobre nós. Hacking Skill. Bom. Ok, galera, eu vou dar uma salvadinha aqui pra gente não pegar aquela cutscene se der merda, né? Se a gente vir a perder ou algo assim. Vamos seguir aqui adiante. Eu acho que todos esses caminhos, eles acabam dando no mesmo lugar. Ah, cara, fui pra trás sem querer, peguei batalha, não é pra ter feito isso. Aí o resenha, Digimon nostalgia pura. Olha, a resenha vai sair sim, filme que atende a agenda woke. Galera, não me levem a sério. Falou, cara, o resenha é um amigo meu. Ele fala sobre filmes e séries, né? E é um cara... senso de humor muito alto, né? Então...
Fiquem tranquilos, galera não anti-woke ou galera woke, ele abraça a todos os públicos. Agora, falando um pouco de Sapatinho Joga, a minha opinião já não é tão em cima do muro quanto a do Resenha, né? Então, não apoiarei a todos os públicos. Mas sim, Digimon é nostalgia pura, né, cara? Foi por isso que eu queria jogar esse jogo, tava muito ansioso. Galera, eu só agora que eu parei pra olhar o mapa, né? E aparentemente tem caminhos mais longos que os outros. Eu acho que nesse chão colorido é onde eu pego batalha. Bom, a gente finalmente vai chegar, então, no logout. Logout entre aspas, né? Porque eu entrei nisso aí pra dar um login, de fato, no Eden. Então não é logout, não, enfim. É o login do login? A saída se foi. Ai, aparentemente eu não tenho como voltar por onde eu vim. Interessante. Ah, mas aquela parte é de logout, então talvez eu consiga... Esse é o Eden? Vamos ver, ó, o telefone tocando. Ó, é a Kyoko. Kyoko é o nome... Eu tinha esquecido o nome da detetive, né? Você me ouve? Eu quase perdi você, mas eu consegui um caminho. O que diabos aconteceu? Parece que você foi sugado pra um terminal e somente desapareceu. Foi basicamente isso que aconteceu, né? Parece que você consegue passar pelos caminhos, né, do network aí, né? Os caminhos online. Como bem entender. O escritório tá conectado ao Eden. Então significa que você achou o caminho até o Eden naturalmente aí, né? Aham. Beleza, você consegue chegar ter uma transição na parte digital normalmente. E você emerge no mundo digital somente ao tocá-lo. Agora a gente vai chamar isso de Connection Jump, né? É o pulo de conexão, podemos dizer assim. Um salto conectivo. Beleza. Agora a gente tem o nosso próprio avatar. Beleza, a gente precisa voltar pra Kowloon pra achar mais informações a respeito, né? Não, diz que o nosso corpo tá em Kowloon. Tá, beleza. Cara, será que se eu falar com essa galera eu ganho algum item? Porque, tipo assim, antes a gente conseguiu... Eu lendo assim por cima, a gente conseguiu algumas informações que no final das contas a gente nem precisou usar. Era só a cunho explicativo pra história e imersão, né? Eles falavam lá em Kowloon, tem uns hackers, o fantasma branco e tudo mais que a gente acabou encontrando depois. Eram os rumores que rolavam por aqui, que lá era um lugar meio... Mas enfim, aqui o primeiro cara que a gente falou disse que a gente tá aí com um probleminha que a gente precisa consertar esse bug, né? Beleza, vamos lá. Acho que eu preciso ir em direção a essa voz. A voz que chamou ele pra dentro da televisão, né? Do nada a gente chegou nesse local, então. Beleza, eu esqueci o nome dela, mas ela nos apresentou o jogo quando a gente escolheu, né? Qual lado da história a gente queria enxergar. Então você ouviu minha voz. Bem-vindo ao Digilab. Esse espaço é uma conexão fatal com o mundo digital. Um paraíso Pokémon. Eu sou Mirei Mikagura. Eu abri este caminho para você, né? Até você, Digital World, Digilab. A gente sabe o que é o mundo digital, né? Digital Monster Laboratory. Cara, eu adoro japonês falando inglês, cara. Beleza. DML. É o Digilab, né, galera? Isso aí, beleza. Melhor, né? DML, Digilab. A gente vai ter que perguntar do mundo digital, então. Tudo bem não saber sobre isso. Até então, pelo menos. Quando a hora chegar, eu espero que você precise saber. Bom, a gente... eu chamei você... Não é quieto aqui. Na dúvida eu faço piada com os dois, é o que eu faço com ele. Na dúvida eu faço piada com os dois lados da moeda, né? Ele falou que foi ele que chamou ela. Mas isso é uma metáfora, né?
Você está começando a desenvolver uma conexão profunda com o Digimon. Então essas cordas de conexão, né, esses strings aí, essas teias me chamaram. Então essa é a metáfora que ela quis dizer, né, que ele chamou ela quando ele desenvolveu um sentimento pelos Digimons. Que lugar é esse? Deixa eu ver, ela vai me mostrar agora com os nossos próprios olhos, né. O Digilab, ele possui o Digibank, que é aonde eu consigo organizar os Digimons que eu escaneio. Digifarm, que é onde eu consigo treinar os meus Digimons e farmar item. Maior Dungeon é onde eu tava. E eu posso voltar pra dungeons que eu já fiz. Atrás de Digimons, enfim, escanear eles e treinar também. Shop pra eu comprar itens, né? Pro Digifarm, no caso. Colosseum, né? O Coliseu é batalhas online. E Medical Machine é pra eu recuperar meus Digimons. Era isso que eu precisava. Pra eu parar de gastar item, né? Porque quem me acompanha aí já sabe que eu sou mão de vaca. Esse aqui deve ser o Digifarm. Isso aqui deve ser... Cara, gasta dinheiro pra recuperar. Mãos de vaca. Esse aqui é o Digibank. O nosso Hagurumon, beleza? Aqui tem algumas informações. Ah, aqui, beleza. Eu tenho as memórias. Ó. Eu tenho disponível 20 de memória, né? Vamos supor 20 de HD. E cada Digimon, ele usa um tipo de HD, né? O Hagurumon custa 4 de memória de 20 que eu tenho por enquanto. Eu sei que eu posso aumentar isso, né? Eu acabei clicando e me explicaram aquilo e eu fechei. Mas eu sabia já porque eu já tinha visto de alguma forma. Ó. Aqui é pra digievoluir. Então tem pré-requisitos pra digievoluir ou de-digievoluir, né? Deixa eu ver. Os requisitos pra eu digievoluir o Hagurumon pra essas etapas aqui seria... Pra esse aqui eu já tenho o máximo de HP e de defesa, né? E eu preciso chegar no level 14 ou mais. Então cada um vai ter uma opção aqui, né? E pra eu de-digievoluir... eu preciso só ter descoberto esse Digimon antes. Então tá, beleza. Carregar um Digimon. Tá. Pra aumentar o Digimon... Então, pra aumentar a habilidade do Digimon, eu preciso absorver o mesmo Digimon pra outro, é isso? Tá, beleza, é isso. Vai aumentar a habilidade, né? Pegar meio power disso aqui. Então, depois, futuramente, quando eu... Aqui eu posso botar vários pra aumentar, acho que é meu level, no caso, né? E... aqui, ó. Conversão de Digimon, beleza? Quando chegar a 100... Ali explicou, né? Quando chegar a 100% eu posso converter eles, materializar os Digimons. Mas eu posso chegar até 200%, que é o mais indicado, porque de 100% é como se a gente tivesse ele no padrão. Acima de 100% ele melhora o nosso ABI, né, que é aquela... Que é esse status aqui, né? A ABI. Ou o CAM. Alguma coisa assim é melhorada à medida em que a gente converte ele mais perto do 200%, sendo 200% o máximo. Aquele custo vai ser essencial pra gente evoluir ele, porque a gente gasta ABI pra algumas certas evoluções, tá, galera? São algumas coisas que eu vi antes de começar a jogar. Return to data. Acho que isso aqui é pra gente se desfazer. Enfim. Né? Comprar ou vender, beleza. Eu não vou comprar nada. Deixa eu ver a quantas anda o nosso Hagurumon aqui de HP. Tá na metade. Eu vou recuperar ele por enquanto, porque eu não sei o que nos reserva, né? Isso aqui eu não posso falar. Isso aqui é o quê? Batalhas. Beleza. Parte mais explicativa teórica dada. Aqui então tá, beleza. Deixa eu ver se ela tem alguma coisa pra me falar. Tá, beleza. A gente tá vindo aqui por conta própria. Pelo símbolo, isso aqui é a Digifarm. Exatamente. Eu não vou liberar ela ainda, não tenho Digimon sobrando pra isso. E esse aqui, tá, é pra gente revisitar algumas dungeons feitas que eu gostaria de fazer. Então tá, o Digital Network 1, a gente pode encontrar esses Digimons. Por que eu gostaria de fazer isso? Porque eu não quero continuar a história só com o Hagurumon.
Então eu vou dar um jeito de escanear pelo menos um deles até 100%. Escanear... Ó, é que vai automático até esse ponto ali, né? Eu quero escanear eles, pelo menos algum até 100%. Acho que eu posso ter uma equipe de até 3 Digimons em combate, em ação, ou 2, agora eu não me lembro. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar pegar mais 2, né? Pra eu ficar com o Hagurumon e mais 2. Eu vou sair aqui dando skill forte mesmo, sem me preocupar aí com o meu SP, porque agora a gente já pode recuperar ele sem precisar usar item, né? Beleza, e... Opa, dei um tapa no microfone sem querer coçar minha barba. Eu clico e vai sozinho até o próximo ponto, a não ser que eu clique pro outro lado. Eu acho que nesses pontos aqui eu consigo entrar em batalha. É só nesses pontos aqui que eu consigo entrar em batalha. Ó, eu já consegui... eu já consigo transformar o Botamon. Então esse vai ser nosso primeiro companheiro, né? O Botamon, que eu não lembro o que ele vira. Talvez ele seja o caminho evolutivo do Agumon. Acho que ele se transforma em Coromon e depois Agumon. Ele tem, né? Uma das evoluções dele é essa. Se bem que não, esses aqui são... esses Digimons, eles digivoluem só pra um estágio, né? E depois o Coromon pra mais alguns outros, né? Que seria o caso do Hagurumon, se eu não me engano. Ah, eu cliquei errado pra atacar, galera. Foi mal. Eu esqueço aqui que eu não clico pra direita e ele vai pras skills, né? Eu tenho que ficar pressionando o botão. Ó. Se eu largo, volta pro ataque. Então isso que eu acabei errando, mas agora não tem problema. Level up. O que seria os settings? É só pra eu ver o que tá rolando, né? E o Botamon já consegue escanear ele, beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou seguir adiante. Mesmo já tendo ele no 120%, preciso de um outro, né? Ah, esse aqui não escaneou? Eu consigo fugir? Ah, RB eu consigo fugir. Fugir? É 100%... Ah, eu escaneio eles igual. Ah, mesmo eu fugindo da batalha eu escaneio eles. Interessante, interessante. Não sabia disso. Mas também é tão interessante quanto eu escanear eles, eu upar de level, né? Então eu vou seguir batalhando. Você tem que meter a porrada neles e com os pedaços que sobrou você cria um da hora. É mais ou menos isso. Na verdade, eu passo um... eu escaneio o QR Code deles e eu gravo, né? O QR Code deles. Depois eu posso bater neles ou fugir da batalha. Tanto faz. Cara, eu sinto que aqui eu tenho total possibilidade de escanear eles até 200%. Então, por que não, né? Eu vou fazer meus companheirinhos já em 200%. Ele é mais interessante que eu batalho com eles pra eu upar o meu Hagurumon aí, né? E eu também farmo item, né? À vontade aqui deles. Isso é um clássico de Digimon. Como todos os Digimon são dados virtuais... Ó, quase lá. Como todos os Digimon são dados virtuais... De alguma forma eles liberam dados, né? Dados ali. Aleatórios. Então esses chips, essas cápsulas de HP, de estamina e tudo mais. É como se eu pegasse um dado composto e acabasse quebrando eles em dados, né, diferentes. Enfim. Tá. Vai ser só mais uma batalhazinha com aqueles dois e a gente vai conseguir chegar... Tá, e a gente vai conseguir chegar no 200% de ambos. Beleza.
Cara, assim, aquele primeiro Digimon que a gente derrotou, que eu esqueci o nome dele... Se eu não me engano, ele tá um estágio acima evolutivo. Ele não é que nem esses outros. Esses outros são... É um estágio antes dele, né? Aqui, ó. Digline? Não, errei. Field Guide. Isso aí, tá, ó. Aqui, ó, o Bukamon. Bukamon, ele é um estágio acima desses aqui, né? Esses dois a gente já conseguiu. Ou vai conseguir 200% agora. Falta um, né? O outro foi pra 200% e o outro ainda não. O negócio desse jogo é que praticamente todos têm mais de uma opção de evolução. Eu fico confuso. Assim, a linha evolutiva dos Digimons ela é bem vasta. Bem vasta mesmo. Tem o estágio em treinamento, tem o estágio adulto, o estágio ultimate e outros nomes de outros tipos de digievolução, né? E cada estágio tu tem uma linha diferente. Tu pode chegar a uma ramificação bem complexa, digamos assim, né? A não ser os estágios pós-ovo, né? Esses bebezinhos que a gente tá enfrentando e o estágio seguinte. Eles são... só o estágio ovo vai ter só um estágio seguinte, no caso, né? Ah, aí, finalmente conseguimos. Cara, assim, vou dizer. A gente tá tão perto de conseguir 200% do Bakumon que eu vou meter o Bakumon junto, tá, galera? Tá só mais uma batalhazinha ou duas com o Bakumon, não tem porquê. Mas sim, Coelhinho, assim, é meio confuso porque... São muitos Digimons, né? São muitas opções de digievolução e tal, então tu não consegue... É muito difícil, a não ser que tu jogue há anos, tu consegue decorar as linhas evolutivas, né? Aê! Agora todos estão com 200%, já posso ir embora. Mas essa mecânica que eu acho muito interessante em Digimon. Eu gosto muito do fato da gente poder escolher a forma que a gente vai digievoluir, né? Evoluir o nosso monstro. Eu gosto muito de Digimon por causa dessa mecânica, sério mesmo, assim. Eu gosto dos designs dos Digimons também. Até a forma Ultimate. Em determinado momento, eles começam a aparecer uns Megazord, né? Eles começam a aparecer aí uns Transformer. Então, a parte de design de Digimon... eu acabo tendo, assim, um certo limite até que eu gosto dos designs. Depois, pra mim, fica meio exagerado. Digibank. Agora vamos converter. Vamos converter essa galera. Vamos converter aí o Botamon. Converter o Botamon. Ó, o ovinho. Um ovo bem pixelado, né? Criamos um Botamon. Beleza. Ah, tá aqui, ó. O tipo dele, ó. Training 1, né? Treinamento 1. Provavelmente o Hagurumon deve estar em treinamento 2. Deixa eu ver uma coisa. Não, ele é Hulk. Tá, beleza. Hulk é... Acho que é treinamento 1, treinamento 2 e Hulk é tipo o Agumon, o Gabumon, eles são Hulk. Eu não lembro a tradução. O que importa também. Vamos converter aqui. O Bakumon, ele é treinamento 2. Se eu não me engano. Ou já é Hulk? Eu acho que ele é treinamento 2, ó. Treinamento 2, beleza, é isso aí. Ali o atributo dele é água, beleza. Vamos ver o Punimon. Sim, pô, variedade de opções é insana. Eu gosto muito disso. Ah, eu adoro, cara. Ó. Treinamento 1. Falta essa galera que a gente encontrou, ó. Kurizarimon. A gente chegou a pegar 15% dele. Legal, tá.
Tá, e agora? Cadê os nossos Digimons convertidos? Onde é que eles estão? Ó, vamos ver então. A ilha de expansão. 2 tipos de itens são usados para expandir essa fazenda, né? É o kit de desenvolvimento da fazenda. Aumenta o número de ilhas para máximo 5. Tá, beleza. Aumenta o número de Digimons que tu pode botar lá. E o plugin de expansão da fazenda, né? Aumenta o ranking da ilha. Aí isso aumenta o número de locais que eu posso botar ali. Deixa eu clicar. Farm Goods. Vários tipos de coisa de fazenda. Tá, beleza. Isso aqui é pra treinar os status dos Digimons, né? Isso aqui eu não vou usar agora. Isso aqui é mais pra frente. Eu até preciso dar uma pesquisadinha. Inclusive. Só que eu queria... será que eles não estão na minha equipe direto, né? Não estão. Ah, tá. Pera aí, só um pouquinho. Aqui em Empty. Ué. Ah, tá aqui. Ah, claro. Olha aqui, ó. Primeiro é minha ilha de farm. Depois é meu Digibank. Entendi. Tá. Beleza. Ah, tá aqui. Essa corzinha diz o elemento deles. Ah, então tá. Eu sou um vírus. O símbolo de vírus é esse. E amarelo é porque eu sou de raio. E eu sou, então... o tipo dele é neutro, né? Livre. E ele é do tipo elemento água. Eu vou trazer ele pra cá. Por causa do elemento dele. E esses dois, cara... Vamos ver uma coisa aqui. Pode virar Coromon. E o Punimon pode virar Sunomon. Tá. Cara, eu posso pôr todos na minha equipe, na verdade, né? Eu tenho memória suficiente pra isso. Beleza. Beleza, eu tenho memória suficiente pra isso. Tem uma coisinha aqui, então, interessante. Pra evoluir, eu só preciso atingir level 8 ou 7. Tá. Só que... Se Tá, eu posso dedigivoluir ele. O que acontece quando eu dedigivoluo ele? O meu ABI também aumenta. Então, como eu tô no início do jogo, não tem problema se eu dedigivoluir ele. Vamos ver como é que funciona a dedigivolução. Vou trazer ele pro estágio inicial dele. Aí, agora virou esse fantasminha. Fantasminha camarada. Ele vira do atributo neutro de novo. Do livre, beleza. Agora o que acontece? É o Poyomon, né, na verdade. Agora o Poyomon pode se transformar em outro assim que eu quiser, né? Pode ser o Bakumon de novo ou pode ser esse outro ser aqui. Que vai demandar level 13 e level 5. O Botamon pode virar um Coromon e este outro aqui. Level 3 ou 5. Beleza, só o Punimon que vai precisar de level 5. Não, 3 ou 5. Beleza. Eles estão level 1. Ok. Beleza. Beleza, galera. Beleza. Ó, tá vendo que antes o ABI dele era 5? Agora é 6. Entenderam? Esse é o tchan do negócio. Eu vou manter essa galerinha aqui porque sim. Parece uma árvore genealógica essa bomba. Sim, e basicamente né? Tipo, pensa na evolução das espécies que tem a árvore genealógica. Da evolução de cada espécie. Essa aqui virou esses 3 tipos de espécie que ocasionaram nessa. Uma foi extinta, parou por aqui, as outras seguiram em frente, enfim. A forma opcional mais forte é a que pede mais nível. Então, é relativo isso.
Porque cada evolução vai ter um pré-requisito, por exemplo, de inteligência, de defesa de ataque e de level. Não necessariamente um seja mais forte que o outro. Porque alguns atributos deles vão ser melhor que de outros. Então, provavelmente, ali naquele Coromon que a gente já viu, o ataque vai ser melhor que o atributo do outro que a gente evoluiu. E assim por diante. Eu não sei dizer porque precisa ter todos eles liberados pra ver o que eles são melhores no que, né? Então, por enquanto, eu vou pelo, sei lá, vou digievoluindo aqui a moda Miguelão. Deixa eu meter um save aqui pra eu não me fuder, né? Aqui não salva automático, aparentemente. Tá. Então agora, pra eu continuar a história, eu tenho que vir pra cá, né? Eu tenho que ir pra Kowloon. Você entendeu o Digilab? Sim, muito bem, inclusive. Use cuidadosamente as interações com seus Digimon. Vamos ver a pessoa que você irá se tornar. Um pequeno token para você. Eu adquiri um Hacking Skill. Habilidade de hack. Um Hacking Skill, uma combinação de uso de Digimon. Mas é perigoso se for usado por um propósito sem escrúpulos de hackeamento. Como usar essas skills é por conta própria. Nunca esqueça disso. Não esqueça disso. Você pode ter, sei lá, conexões mais profundas com seu Digimon. Você irá se conectar com seus Digimons, né? Viver com eles, compartilhar suas tristezas e suas felicidades e crescer juntos. Dependendo do seu bound, né? Da sua proximidade, do seu elo com o seu Digimon, você vai poder ir mais além. Isso é uma habilidade muito importante, né? Pode mudar a sua vida. Claro, isso aqui... a gente tem uma beleza. O Connection Jump é uma habilidade muito interessante que ela diz. Beleza, aqui, ó. Você está em batalha, pressione o X para abrir o Hacking Menu. Vão ter habilidades variadas dos seus Digimons. Para usar uma habilidade, o Digimon no time tem algumas condições. Pode ver as condições no menu do player. Beleza. Pegarei para Kowloon, eu suspeito. Beleza. Vamos para lá. Pontos de acesso. Beleza. Comunicação por apetrechos podem me levar para as Digital Waves. Existem pontos de referência no mundo digital. O protagonista pode fazer o Connect Jump para se mover ao Eden ou Digilab. No mundo real, ao Eden ou Digilab vão ser tipo esses pontos de tecnologia, que talvez não seja só os orelhões, né? Na televisão funciona também. E o Eden eu posso adicionar o Digital Lab por estes ícones. Beleza. Quando eles falam do Hacking Skills, é disso aqui que eles se referem. A gente pode abrir um level 1 dos Firewall amarelo, os verdes, os vermelhos e os roxos. A gente pode escanear beleza, cara. Eu não sei, a gente não consigo ativar nem desativar isso aqui, né? Então é só pra gente saber que a gente tem essas habilidades e até que ponto a gente pode chegar. Tem partes do tutorial que eu não fiz ainda? Então, que se dane, né? Ok, vamos lá. Vamos lá. Aqui vai ter só uma saída. Esse aqui é o Digital Lab. Essa saída deve ser pro mundo real. Mas vamos dar essa explorada aqui, né? Agora eu fico pensando, lá antes a gente perdeu o nosso corpo material, será que eu perdi de pegar alguns itens? Eu não consigo correr, tá, galera? Opa. Não consigo correr. Essa é a velocidade. Eu consigo acionar as minhas habilidades. Apertei aqui no X.
Ah. Function Call aumenta os meus encontros. E o Hide Security reduz os encontros, né? Esses aqui eu não posso usar. Eu posso usar só esses dois por enquanto. Ah, entendi. Então tá, eu posso destruir aqueles firewalls de cor amarela, nível 1. Esses aí, esses mesmos. Tá. Beleza. Será que é só clicando? Ah, já vai aparecer pra mim aqui. Beleza. Aí eu hackeio, né? Uma habilidade de hack, então eu hackeio essas paredes. E agora eu posso voltar pra essa pracinha bizarra onde a gente começou o jogo, né? Ó, Kyoko. Sou eu. Finalmente chegamos até você. Eu perdi seu caminho, beleza, tudo isso, Dido falou isso antes também. Se seu inicial não virar um Mecha Godzilla, eu choro. Então é que o Hagurumon não sei se pode, mas eu sei que depois ali o Botamon virou Koromon, Koromon Agumon, e a linha evolutiva do Agumon chega naquele Mecha Godzilla que a gente batalhou ao lado, né? Que eu esqueci o nome. Ah, eu vejo. Então você correu até Mirei Mikagura. Isso é adequado. Aham, seu progresso natural, encontrar com ela. Você é um... Seu progresso natural foi encontrar com ela. Você parece ter uma sorte de maluco. Vamos correr então para o objetivo original. Você conseguiu quebrar a parede de segurança? Ótimo. Você me salvou nessa por aqui. Vamos para o seu próximo passo. Eu escaneei uma entrada de Kowloon e marquei com marquei com uma chave de dados lixos de site, né? Eu não sei como traduzir isso aí, porque acho que a gente usa isso, né? Junk Data até em português, eu acho, né? Essas Junk Data, que são dados lixo, vão servir para as partes do seu corpo. Ah, então a gente vai ter que pegar lixos de dados digitais para poder construir o nosso corpo. Beleza. Beleza, então é assim que a gente vai conseguir chegar no nosso corpo físico, juntando esses junk datas. Vou pegar essas partes do seu corpo, não será difícil. Não será tão difícil quando derrotar 48 demônios, não é? Isso é um caso de emergência. Encontrar seu corpo normal. Beleza, Deadline. É um aparelho de comunicação entre pessoas. Você vai receber mensagens de seus amigos e Digimons no seu Digifarm. Notificações vão aparecer no botão, beleza. Beleza, apareceu ali. Agora a gente pega e vai pro Digiline. Só um pouquinho. Eu não... tá, beleza. Ok. Eu não consigo... Tá. Reply, got it. Beleza. Respondi. Acho... eu acho que isso aqui era um tutorial também, um dos tutoriais que faltava, beleza. Acho que a gente... Acho que nos keywords a gente... tinha os nossos objetivos, né? Então o nosso objetivo aparentemente é só vasculhar. Vamos vasculhar. Bom, eu tava falando agora há pouco, eu tava com medo de ter perdido alguns itens. A gente tá correndo exatamente no mesmo caminho em que a gente fez antes. Então a gente vai achar esses itens que eu não peguei anteriormente. Pra eu conseguir esse junk... ó. Entendi. O que a gente já viu, né? Que vai ficar lá no nosso Digimon Dex, né? Nosso banco de dados. Então é 3 contra 3 mesmo. Agurumon, vou usar um golpe forte. Esse aqui vai atacar primeiro, então eu vou bater nele. É quem? É o Poyomon. Eu tenho alguma skill? Tenho, né? Mas aqui eu vou atacar ele fraquinho. Vai ser o suficiente. Eu supus, né? Que seria o suficiente. Vamos ver o que o Koromon vai fazer. Bateu no mais forte. Beleza. Agora vamos usar uma skill. Acho que é mais fraco. Essa skill é do tipo água. Não, o Koromon é do tipo fogo, tá vermelhinho, e tá vermelho o target dele. Então tá. Quando tá em vermelho é porque é super efetivo. Tá em vermelho é porque é super efetivo. Bom saber. Ó, viu? E quem não participou da batalha também ganha XP, né? Interessante, não é mesmo?
O Coromon, o escaneamento foi em 100%. Não tem problema. Peguei uma parte de avatar, beleza. É bem simples aqui, né? O visual do mundo digital. Uma grande diferença pro... Tô falando que nem o Caneta Azul. Uma grande diferença em relação ao próximo Digimon Story que vai sair, né? O Timer Stranger. Tá, esse aqui eu já vi. Grande diferencial nesse aspecto, né? Lá vai, aparentemente vai ter um mundo digital bem bonito e complexo, né? Ali em cima eu consigo hackear aquela parede. E aqui pra baixo eu sigo na história porque eu lembro muito bem que foi ali pra baixo que a gente foi. Então eu vou chegar aqui, vamos ver se esse cara vai querer uma batalha, quem sabe? Tá, então realmente... Aparentemente a gente só foi educado e não puxou uma briga. O cara realmente não vai deixar a gente hackear aquele lado, é pra... Talvez seja pra um caminho futuro. Esse jogo me lembrou o Incomos do Roblox. Também não conheço esse jogo. Mas deve ser algo bem quadriculado, pelo visto. Roblox é algo bem quadriculado, né? Mas, tipo... Esse jogo aqui é basicamente quadrados, né? Ó. Vamos com força total pra cima do Coromon. Eu não sei se o ataque puro vai derrotar o Coromon. Vamos tentar. Foi o suficiente, foi o suficiente. Aqui eu consigo ver o level deles, né? Aí ele tem o Auto Battle. Vamos de skill, que é mais forte, eu imagino. Eu não sei quanto é que tira o ataque por si só. Não aparece level deles, né? Eu não consigo... ver, né? O level dos meus adversários. Aí, uparam de level. Ótimo. Consegui umas medalhas também, mas o fato de a gente conseguir essas medalhas e não conseguir ver elas, né? Não ter um ícone, um desenho, uma arte para essas medalhas me frustra um pouco. Agora a pergunta que não quer calar é... Como é que eu vou saber se eu tanco ou não tanco o meu adversário, né? Porque não aparece nada sobre eles. Usar itens não... Guarde é pra me defender, né? Agora, o Auto Mode ali... Eu não faço ideia como é que eu clico naquilo ali, mas também vou fazer isso agora. Nada, estava falando da estética do jogo virtual e tudo. Incomos era um hacker que teve... Incomos... Aqui, ó, continuando a história. Incomos era um hacker que teve... Resumindo, Roblox estava sendo atacado por centenas de hackers. Entre eles estava o Incomos, que chegou a não destruir o jogo, mas sim para banir outros hackers. Ah, entendi. Essa é a lore do jogo, no caso. É parecido mesmo com isso aqui, porque... A princípio, essa história aqui são sobre luta entre hackers, né? E a gente se força a ser hacker aqui. É pra baixo, então. Beleza. Ela respondeu a nossa mensagem. Demorou pra responder, né? Mas respondeu. Acho que a nossa detetive aqui é uma daquelas pessoas que tu manda mensagem no WhatsApp e respondem só no dia seguinte.
aquele elemento dele, a coloração... Eu tenho aqui uma colinha, na verdade, galera. Vou até abrir minha colinha. Os elementos deles. Tem a coloração. Verde. Um verde mais escuro é planta, azul é água, vermelho é fogo. Essa cor marrom é terra. Aí o amarelo é elétrico. E um verde mais claro é vento. A bola preta é dark. E uma bola clara é luz. Então, o meu golpe vai ser fraco. Provavelmente vai ser fraco contra a minha habilidade aqui. Ai, desculpa, deixa eu clicar no jogo de novo. A minha habilidade do tipo elétrico vai ser fraca contra o Tsunomon. Vamos ver se vai ter... Ou vai ser neutra. Ah, então foi neutra. Então, aparentemente, não existe fraqueza. Só vantagem nesse jogo. Era uma dúvida que eu tinha. Não existe fraqueza, só vantagem nesse jogo. Beleza. Ué. Eita! Ah, então tá. Eu batalhei sem... porque eu cheguei no bagulho e apertei A, mas a minha batalha foi ao natural caminhando, não... Entendi, foi... Tem que batalhar de novo, porque agora eu cliquei. Aqui tá mostrando agora que eu acabei de falar. Os tipos e atributos. Digimons têm tipos e atributos. Os tipos dos Digimons vão ser mostrados com marcas. Na parte superior esquerda deles. Dos status. E os atributos vão... Ah, então tá. Os tipos vão ser marcados na parte esquerda superior ali, do lado dos status. E os atributos vão ser diferenciados por cor. Eu acabei de falar sobre isso, né? Esse símbolo aqui é de vacina. E o meu Hagurumon, o símbolo dele é de vírus. Um quadradinho... Vai ter um símbolo que é um quadrado, um cubo. Vai ser o tipo dado. Durante a seleção do adversário, né? Do target, do alvo... Uma boa afinidade vai ser mostrado como vermelho, que nem a gente viu agora há pouco. Uma má afinidade vai ser mostrada como azul. Considere a afinidade pra atacar. Tá, então tá. Até aqui agora, beleza, que eu falei, né? Tem os nossos ali em treinamento 1 e 2 não tem tipo, né? Ah, então tem sim, né? Os tipos têm essa afinidade. Os tipos têm essa afinidade. E os elementos não. Os elementos não. Beleza, então tá. Beleza. Beleza, tá. Foi exatamente essa imagem que eu tenho como colinha. Ótimo, ótimo, ótimo. Então tá, vamos lá. Essa ostra aqui é do tipo vírus. Esse carinha que eu queria muito ter ele, porque no anime de Adventures a história dele é muito legalzinha. Ele é do tipo dado. E eu esqueci, a Piomon é do tipo vacina. Esse aqui é água, esse aqui é terra e esse aqui é vento. Não é planta. Então, o meu Hagurumon vai ser neutro contra o vírus, que é vírus contra vírus. Ele vai ser super efetivo contra dado e vai ser fraco contra vacina. Então, eu vou atacar o tipo elétrico. Ó, tá vendo aqui o vermelhinho? Vermelhinho é super efetivo pelo fato de eu ser super efetivo. Mas o meu golpe elemental é neutro nele, então talvez seja melhor eu atacar direto esse. Porque o atributo não tem desvantagem, mas o tipo tem desvantagem. Aqui, como eu sou neutro, eu vou ter uma habilidade do tipo aquático, que vai ser forte contra... Seria forte contra o tipo fogo. E ambos vai ser neutro. Eu vou focar no Piomon, o Piomon é super efetivo contra o Hagurumon. E aqui eu vou dar um ataque simples no Piomon. Beleza. Então, beleza. Entendi, entendi. Aqui, a vantagem e desvantagem vai ser em relação ao tipo. E o atributo vai ser sempre só vantagem ou neutro. Beleza. E agora é o Hagurumon.
ataque do tipo elétrico vai ser super efetivo também. Apesar de eu ser neutro. Não. Não entendi. Talvez... Ah, elétrico não é super efetivo contra a água. Super efetivo contra a água é planta. Elétrico super efetivo contra vento. Ah, beleza. Mal eu, galera. Mal eu. Ah, alguns dessas galerinhas aqui vão poder... evoluir já. Peguei mais uma parte de avatar e cheguei ao fim da minha jornada. Beleza. Essa área de logout está quebrada. Ah, eu acho que o Arata disse que era temporário. Tá, então a gente não pode sair por aqui, a gente vai ter que voltar. Talvez agora a gente consiga passar por aquela área aí que o hacker tava bloqueando, né? Ou vai ter alguma cutscene, alguma coisa assim. Ah, olha o coelhinho falando que eu falei lá do Incomos. Não é um jogo, é literalmente a história do Roblox toda. Ah, legal, não é... Entendi, achei que era a lore do jogo, cara, não. O Roblox quase acabou do dia pra noite há anos atrás. Incomos baniu mais de 600 hackers que estavam roubando dinheiro e tudo. Nossa, que legal, um herói. Um herói que não usa capa, hein? Legal, esse bicho é feio, na moral. Ah, putz. Agora, qual deles, né, Coelhinho? Eu tava tão concentrado que eu não vi o que eu tava apontando. Você tem que considerar dois tipos de vantagens diferentes. Pois então. Mas tu viu que eu usei um golpe do... Eu devia ter usado o golpe do tipo elétrico na Piomon pra ver... Mas é que é dar neutro, porque... O meu atributo era super efetivo, mas o meu tipo não. Enfim, é meio complexozinho, né? Mas é fácil de decorar. Então tá. Então eu vou ter que voltar mesmo. Eu vou ter que voltar pra... Vou ter que voltar pro Digilab. Cara, eu devia ter feito o contrário, né? Eu devia ter usado o golpe elétrico no outro e ter usado o golpe aquático naquele ali, né? Pegando o jeito aos poucos. Galera, eu tô gostando. Apesar de ser um jogo mega simples em questão de designs, eu tô achando gostosinho de jogar. Tô achando gostosinho de jogar. A história até o momento tá mais ou menos assim, tá... Não tá grandes coisas a história, né? Mas eu acho que ela vai dando uma azeitada com o tempo, né? Vai dando uma apimentadinha, uma temperadinha. É que a mente está intoxicada com Pokémon, é? A gente quando fala de Monster Theme, né? É impossível a gente não alocar direto a Pokémon. Então, nem jogando Nexomon e Palworld também, o cara tem que dar uma estudada nos elementos. Até quando eu jogava Tentem, eu tinha que sempre dar uma estudada nos elementos pra não dar uma vacilada, né? Tá. Eu não tenho nenhum... Não tenho nenhum com golpe do tipo voador. Cara, mesmo meu Haguromon aumentou HP e a estamina e eu não upei de level com ele, eu upei. Eu tô level 10, hein? Quase digievoluindo pro primeiro estágio, hein? Quase. Tá, deixa eu ver. Ai, tá. Aqui eu só fui pra ver se eu conseguia clicar em alguma coisa. Será que eu consigo subir aqui? Não, não consigo. E aí, galera que tá assistindo o vídeo, cadê o like, hein? E também eu não vejo ninguém falante além de mim no chat. Pois é, Coelhinho, puxa essa galera, puxa a orelha deles. Deixa o like na live e no vídeo, né? Quem tá vendo aí no futuro. E quem tá aqui ao vivo, manda seu salve, sua interação. Pra eu saber se tá legal, se o áudio tá bom, se a gameplay tá interessante. O que acontece se a gente sair pra cá? Ou será que a gente vai pro Digilab primeiro? Digilab ou aqui primeiro? Pro Digilab primeiro. Go to Digilab. Pro Digilab primeiro? O que eu vou fazer? Eu vou sair digievoluindo. Será que ela tem alguma coisa pra nos dizer?
Não, nada pra nos dizer. Eu vou sair digievoluindo. Aqui não tenho nenhum com 200%, né? Então, deixa pra lá. Eu acho que eu posso... Acho que eu posso digievoluir eles, hein? Level 5 pra esse. Cara, eu vou digievoluir pra esse aqui, porque o Coromonte já viu. E esse aqui, se eu não me engano, é o que digievolui pro Patamon. Eu não lembro o nome dele. Não lembro o nome dele. Mas é o que digievolui pro Patamon, eu acho. E o Tsunomon... Cara, então eu vou digievoluir... Assim, ó. Como eu já tenho algumas digievoluções disponíveis... Olha que interessante. O Hagurumon, que era do tipo vírus, pode evoluir para um tipo data também. Deixa eu ver. Todos aqui vão precisar de level 14 ou mais. O que eu vou fazer aqui, galera? Como eu não conheço os Digimons, eu vou digievoluindo para os primeiros que der. Depois eu penso em estratégia. Eu vou esperar um level 5 aqui. Eu vou esperar um level 5 aqui. E eu vou digievoluir agora. Vamos digievoluir então. Essa gracinha, chamada Nyaromon, digievolui pra... Ah, o atributo dela é luz. Digievolui... Ah, tá aqui, ó, o tracinho branco. Digievolui pro... Teomon, né? Eu tô fazendo alusões ao anime, tá, galera? É o Adventure, que é mais fácil da gente entender do que se trata. Então tá. Só deixa eu fazer um teste aqui, deixa eu ver uma coisa. Eu só consigo ir pro mesmo lugar, beleza. Lá é batalha e aqui... Tô saindo do Digilab. Eu venho pra cá. Aí aqui, então... Não posso sair nesse formato, tenho que coletar mais avatares, mas ué... Será que eu... Mas eu fiz isso, literalmente fiz isso. Quer dizer, eu vasculhei tudo que tinha pra vasculhar. Eu deixei passar algum lugar. Ah, é claro. Eu acho que não tá marcado no mapa... Acho que não tá marcado no mapa... Mas aqui tava marcado no mapa os itens. Será que eu consigo navegar por aqui? Itens, player... Eu acho que eu deixei passar alguma... Nossa, aqui eu vacilei, galera. Ó, o Thales, ainda falta pegar um pedaço do avatar. Pois é, Thales, acabei de ver. Ninguém comenta nesses vídeos do Coelhinho. Só vi alguns, é poucos que comentam, né? Mas tudo bem, sem cobrança, galera. Eu aqui, então, dei uma de noob. Desculpa aí, Thales. Eu dei uma de noob e deixei passar. Será que visualmente eu deixei passar um pedaço de avatar? Vamos de skill. Isso é super efetivo. E foi hit kill. Ah, deixa eu fazer uma coisa, né? Deixa eu trazer a Nyaromon tá level 2 recém, né? Ela vai dar uma upadinha e depois eu trago ela pra equipe principal. Tem que cobrar assim. Tem vídeo que pega 200, cadê os comentários? Deixa só um pegar... Deixa eu só pegar um deles. Ah, cara, aqui, ó. Faltou esse aqui, né? Ó, chegamos em 200%. Ah, tá de boa, isso aí. Ô, Coelhinho, vamos fazer o seguinte. Tu é o policial mau e eu sou o policial bom, beleza? Tu pressiona e eu depois converso. Status anormais.
Aliados e inimigos podem sofrer de status anormais em batalha. Um status anormal tem efeito único, como drenar HP todo turno ou alterar algum status. Todos os status anormais são finalizados no final da batalha. Recuperar depois de alguns turnos passam confusão. Não pode ser controlados. Ataques inimigos e aliados são aleatórios. Paralisado, não pode se mexer por um certo período de tempo. Sleep, não pode dormir, né? Dormir não pode dormir. Stun, também é uma tradução de paralisada, né? Em choque. Reduz a velocidade. E bota o Digimon pra baixo, né? Na timeline de ação. Poluído, diminui HP no final de cada turno de ação. A quantidade de perda aumenta a cada tempo. Dot. Eu não sei o que significa essa tradução, né? Dot eu não sei o que significa, né? Que seria ponto a tradução, né? Ponto de ponto final, mas eu não sei o que ele quer dizer com isso. Muda o sprite e impossibilita de usar skills. Beleza, esse dot, esse ponto, ele é típico... É um status normal do Digimon World, né? Que é outra franquia de jogos do Digimon, né? Não recupera naturalmente. Bug. Ele inverte os tipos de afinidade. Interessante. Mudanças de status podem aumentar ou aumentar ataque ou diminuir defesa. Continuam por 5 turnos depois da ativação. Ativar o mesmo mudança de status durante um período vai resetar os turnos e contar 5 novamente, né? Beleza. Esqueci de ler os status de mudança, mas tudo bem, deve ser todos, né? Uma coisa que eu tava dizendo, os meus aqui eram neutros, mas acho que eles... Eita, que isso? Um combo. Aqui do lado, ó. Nem vi, galera. Passou reto por mim. Passou reto por mim. Depois eu vejo no... Agora eu posso voltar, né? Viajei. Será que eu já posso voltar agora? Esse aqui foi o combo que eu fiz, né? Eu dizer que os meus não tinham tipo. Eles não têm tipo, mas o atributo deles é Dark, aparentemente. Eles não conseguem upar do level 5? Não conseguem upar do level 5 a partir de now. Beleza, tá. Eu acho que já foram todos, então, as partes de Avatar. Vamos testar. Se não for, eu faço um corte e volto a pegar. Falta mais uma parte ali na frente. Valeu, Thales, pelo backseat. Valeu, Thales, pelo backseat, ó. Nem precisei cortar, né, galera? Nem precisei cortar o vídeo. Bora deixa eu ver. Sempre que eu lembrava em algum vídeo pedir like. Pô, valeu, Coelhinho, isso aí. Tá aí, trabalhe como policial mal. Eu trabalhei aí como policial bom. Valeu, valeu. Beleza. Tá, deixa eu ver. Aqui em cima não foi, né, Thales? É lá embaixo, né? Policial bom nada, você é corrupto. Que nada, pô, que isso. Eu sou policial good do good.
Uma parte mais ali na frente deve ser nessas laterais aqui, que eu não vi. Que eu não vasculhei. Ué. Será que agora é lá no hacker? Cara, aqui eu já fiz, né? Aqui eu tenho certeza que eu já fiz. Talvez agora seja lá no hacker. Pra baixo, na escada aí pra baixo. Ué. Ué. Prestar mais atenção nesse jogo, hein? Ué. Ali, ó. Ô, cego. Valeu, Thales. Tamo junto. Nossa, ó. Mais um tutorial. Cross combos e cam. Eu não sei o que significa cam. Um cross combo pode ocorrer entre dois ou mais aliados que estarem alinhados na timeline. Os cross combos, eles dão um power up nos ataques e habilidades, né? E que ajudam os aliados. Enfim, vamos lá. Os cross combos, os efeitos dos cross combos são distribuídos nos seguintes tipos: corrente de ataque, aumenta o número de ataques, damage up, ataque skill, aumenta o dano do ataque skill, heal up, aumenta a quantidade de recuperação, e skill up. Habilidades de mudança de status aumentam a chance. Beleza? Deixa eu ver. A ocorrência dos cross combos são distribuídas na timeline, né? A timeline é isso aqui, tá? A lateralzinha aqui onde os Digimons ali se ordenam pra atacar, né? Ao maior que for o número, maior é a chance, né? Então tá, a ocorrência baixa vai estar só um combinho, a ocorrência alta vai estar o combão. Aqui o cam em 12%. Tá, a camaradagem dos Digimons aumentam, né? A chance de acontecer um cross combo. É esse cam. Então, quanto mais alto, maior as chances de acontecer o combo. Beleza. Ó o coelhinho Thales virado a visão. Pois é, cara. Eu não sei se eu sou cego ou se realmente ele sabia onde é que tava e quis nos ajudar, né? Mas valeu mesmo assim. Estamos mais que juntos. Interessante que existe... agora, parando pra pensar, é interessante que existe este limite de evolução, né? O Digimon em treinamento 1 chega no máximo até level 5. E treinamento 2 eu não sei até que level chega. Ah, agora sim. Agora entendi. Pelo menos você parece normal agora. Não é a solução perfeita, mas é um grande passo. O objetivo concluído. Volte para a agência. Por que você não sabe como voltar? Tente deslogar. Vai no terminal da agência. Do jeito que você veio. Honestamente, nós não saberemos até você tentar. Beleza. Então a gente vai ter que tentar mesmo. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu usar isso aqui. Pra ver como é que funciona.
Aparentemente não aumentou nada aqui a chance de encontrar batalha. É isso, né? Increases encounters. É. Não aumentou nada. Talvez não seja literalmente isso que eu tô suspeitando, né? Mas tudo bem. Eu queria saber quanto o nosso ataque base tira. Será que o nosso ataque base tira? Boa. Vamos ler, né? É aqui. Só aumenta o número de encontros. Não pareceu que aumentou. Mas beleza. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos mudar pra... Vamos fazer isso aqui por enquanto. Eu quero continuar com a Niaramon. Eu ia fazer alguma coisa e eu esqueci. Não foi o suficiente, mas agora a Niaramon. Vamos usar super efetivo aqui. Não é super efetivo aqui, por quê, cara? Ele não é do tipo Dark, ele realmente é sem tipo. Lembrei o que eu ia fazer. Ah, não, mas só um pouquinho. Pera aí, só um pouquinho. Não, realmente. Fraquinho o golpe dela, né? Eita, nós! Bateu forte, cara. Ah, realmente, é. É neutro mesmo, não é do tipo sombrio. Provavelmente o tipo Dark vai ter uma coloração mais escura que isso, né? Crítico, ó, legal. Beleza. O que eu queria dizer é que talvez o nosso ataque base seja de acordo com o nosso status de ataque, né? Provavelmente isso não tenha relação alguma, mas eu gostaria de saber quanto é que tira o nosso ataque base. Mas aparentemente a gente não tem essa informação em lugar nenhum. Ah, beleza, agora vai. O máximo de nível deve depender de evolução de maior nível também. Ah, provavelmente, Coelhinho. É verdade. Provavelmente seja isso, então. Isso é repelente disfarçado? Pois então, cara. Também achei que você... Tá parecendo um repelente, na verdade. Antes de eu voltar pra lá... Vamos digievoluir a galera, né? Vamos digievoluir a galera aí. Ó. Beleza, o Coromon e o Pabumon estão em 200%. Vou converter ele. Beleza. E agora o Pabumon. Beleza. Tá. Agora vamos fazer o seguinte. É que não pode ainda. O Botamon pode digievoluir, então. Vamos digievoluí-los. Critical John, boa noite. Estou entre comprar este jogo ou Digimon Survive. Qual dos dois você acha melhor? Cara, 1000 vezes Cyber Sleuth. Digimon Survive é muito lento. Muito diálogo mesmo. Mas é uma gameplay interessante. Porém, tu não escolhe os Digimons que vão estar do teu lado. Uma mecânica meio travada, assim. Eu não gostei da gameplay de Survival. Então,
Survival não, né? De Survive. Então eu prefiro muito mais Cyber Sleuth. Pro meu tipo de gameplay, eu prefiro, assim, um Monster Taming mais RPG mesmo, mais fluido e tal, que eu possa escolher os monstros do meu lado e tudo mais. Eu prefiro Cyber Sleuth. Mas é interessante a gameplay, a batalha do Survive é interessante. Mas só, eu achei muito lento, os diálogos muito extensos, é um jogo bem parado, é bem parado mesmo. Então, se eu puder dar minha opinião... Olha, o Ana Yamon, minha opinião é 100% Cyber Sleuth e não Survive. Beleza. Ó, Oceano, o que muda converter de 100 ou 200%? 100% vem em status normais, 200% vem status maiores de início. Isso aí. Eu expliquei mais no início ali, coelhinho. É aqui, ó. Tá vendo nesse ABI? Os status também, né? O limite de upar deles é diferente quando tá em 200%, mas é tudo muito por causa desse ABI. Quanto maior o percentual de escaneia, mais ABI tu consegue. Esse ABI é importante pra tu digievoluir. Vamos lá, então. Boa. Vamos ver. Beleza. Ó, aqui eu já posso meter um levelzinho 8, hein? Aqui tem um level 30. Caramba. Beleza. Beleza. Tá. Deixa eu ver. Eu tenho um Coromon. Pode virar essas feras aqui, meu. Mas eu vou... evoluir ele pro Botamon. E aí depois eu vou transformar ele em Coromon de novo. Beleza. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Vou trazer esse Botamon pra cá, esse Pabumon pra cá. O Hagurumon vai ser level 14, né? Vai ser level 14? Mínimo de 14. Beleza. Então, tá. Nem vejo como é que a gente ganha esse dinheirinho nas batalhas, né? Aquele savezinho marotado, né? Aquele savezinho maroto. Então vamos agora em direção à nossa detetive favorita, né? Eu não troquei a ordem deles, né? Acho que esses aqui são os que eu vou usar mesmo, na real. Tô meio que cagando pro Tokomon, na real. Por enquanto, né? Vou deixar esses aqui, tá bonitinho, tá bonitinho. Deixa eu ver. Ó, o coelhinho. Thales agora tá distribuindo inteligência, cê é louco, beleza. Thales, um pro player de Cyber Sleuth. Ai, credo, e os dentes da criança então. Bem dentuço, né? Tá. Será que é esse logout que a gente tem que fazer? Ou será que é pra cá que a gente tem que vir? Ó, o Critical John. Não, aqui a gente não... Tá, beleza. Então é aqui que a gente tem que ir, não. Não é logout, né? Vamos dar um logout aqui. Ah, a gente teleportou de volta pra detetive, beleza. Critical John.
Escuto muito falar desta lentidão do jogo, mas não sabia que você não podia selecionar os Digimons do seu lado. Achei que você conseguia capturar alguns Digimons que você pudesse usar sempre. Sim, cara, eu não fui muito a fundo na gameplay, mas tu consegue, sim, fazer uma equipe. Só que eu não sei se tu tem essa liberdade pra escolher qual vai ser a tua equipe, entendeu? Se tem... Eu fui muito raso na gameplay. Bem no início mesmo. E o início me mostrou que, tipo assim, não é que nem aqui. Eu batalho contra vários Digimons em nível treinamento 1, pego eles e desenvolvo à vontade. Não, lá vai ter, tipo assim, XYZ que tu pode escolher pra tua equipe, aí tu escolhe um. Aí depois vai ter um XYZ que tu vai escolher, daí escolhe 3 e é isso, sabe? Cyber Sleuth me lembra Persona. Isso é um ponto positivo, é verdade, lembra um pouco de Persona mesmo. Inclusive eu queria jogar Persona. Vamos ver se um dia. Vamos lá com a Kyoko. Você fez isso num pedaço, não é mesmo? Não esperava nada diferente de você. Mas ainda assim suas habilidades são irreais. Talvez algum motivo... Talvez por algum motivo você ainda adere a esse estado físico, blá blá blá. Isso é realmente fascinante. Com licença, Kyo-chan. Aí você de novo, velho homem. Desculpe. Pare de me chamar de Kyo-chan, isso me deixa envergonhada. Isso é um apelido de criança. Beleza. Estou no nome do detetive brilhante, blá blá blá. O que nos traz aí? Você ouviu falar? Algo errado? Você tem um cliente, desculpe. Qual é o caso? Nosso cliente tem, de alguma forma, uma não convencional natureza. O que é você, hein? Eu sou um assistente de detetive, é um segredo. Eu vou botar que é assistente de detetive. Deixa eu introduzir, esse é o detetive Matayoshi. É um velho amigo do meu pai, beleza, blá blá blá. Ele é também perito em crimes cibernéticos. Fez uma piadinha aqui, beleza? Legal, tá. Perguntou se ele quer tomar um chá de sofá ou um café. Ele falou que não gosta do café dela. Ele ouviu um rumor sobre a síndrome do Éden. Você deve estar interessada, né? Vamos ouvi-lo. Síndrome do Éden, vamos ver. A conversar a respeito das coisas. Ele tem uma conexão especial com o Éden. De alguma forma ele se transforma em especialista na coisa, né? Vamos ver o que ele tem a dizer. O rumor consiste em um troço especial que um hospital está isolando os pacientes com a síndrome do Éden. Preciso explicar o que é a síndrome de Éden para o seu futuro especialista? Por favor, claro, né? Uma rara condição onde os usuários do Éden perdem repentinamente a consciência e são incapazes de acordar. Cada vez mais pacientes ano a ano. Mas, nesse caso, os sintomas e o tratamento se mantêm um mistério. Tem uma ala especial no Hospital Central para pacientes Éden. Estão pesquisando, né, por tratamento e cura. Mas as informações são altamente restritas. Existem locais que são impossíveis de entrar, né? Relativamente não pode entrar.
Bom, os rumores dizem que eles estão concedendo fatos para ajudar os projetos de Kashimiro. Kashimiro acho que é o dono do Eden, quem criou o Eden, né? A empresa que criou o Eden. Isso aqui se permanece como um rumor por enquanto. Isso deve estar acontecendo behind the scenes, né? Por trás das câmeras no hospital. Você quer dizer com Kashimiro Enterprises, né? Que é a empresa que mantém o Eden. O hospital está sob o controle de Kashimiro. Então tá, beleza. Então tá mantendo sigilosas informações, né? Do Eden. O número dos pacientes está crescendo, os sintomas estão ficando piores. Agora, em todo o tempo que Kashimiro precisa se limpar, né? O silêncio predomina. Todos os números alarmantes nos hospitais são uma dúvida. Segurança especial deixa o caso abafado. Ou seja, alguma coisa está por detrás disso. Ok. Bom. Então tá, né? Então a gente tá se encaminhando pro que a gente vai fazer. A gente vai ter que bisbilhotar esse hospital, né? Beleza. O que acontece? Esse síndrome do Eden aí, aparentemente, tá acontecendo que nem com a gente. A galera tá perdendo, tá entrando no Eden e o corpo físico tá ficando em coma. A consciência fica presa no Eden. É mais ou menos isso que eu entendi dessa conversa, que eu tô suspeitando que seja, né? Isso a gente viu em várias obras de ficção isso acontecer. Tu entra lá no mundo virtual, tua mente fica presa lá, o teu corpo entra em coma e beleza. A Kashimiro Enterprise é quem é o dono do, né, é o Elon Musk por detrás da Matrix. E esse hospital aí tá nas mãos do Kashimiro. Então tá abafando os casos, né? E aparentemente todos os doentes, né? Todos os pessoas em coma estão indo só para esse hospital, aparentemente, né? Então a gente vai investigar esse caso. Essa foi a conversa em resumo. Se tu pega uma 51 para esse velho, ele relaxa na hora. Volta pra casa, seu Zé. Pô, com toda certeza, uma 51 nesse café foi tudo que fez ele dar com a língua nos dentes, né? Bom, então tá. A gente pode usar o teu corpo estranho pra invadir o sistema, né? Será isso uma mera coincidência? Eu acho que não. Vamos se conectar para lá, para a central do hospital, e trilhar um caminho até lá. Beleza. Open Sesame. Não sei que piada foi essa. Abra de Sésamo. Open Sesame, né? Sesame. Vamos chamar isso de um Abra de Sésamo. Entendi. Beleza. Tá lá, ó, viu? Eu vi lá no fundo o orelhão lá. Tá vendo lá no fundo lá? Olha lá. O orelhão. É onde eu vou conseguir me conectar à rede cibernética. Beleza. A gente entrou no hospital. A frontal attack. It seems bit stretchy. Beleza. Um ataque frontal, né? Que significa a tradução literal. Beleza, você é um cara afiado. Ok. Beleza. Beleza, então tá. Beleza. Conversa afiada. Me dando um pouco de, né, me desejando boas sortes, me motivando a seguir. E uma cutscene, né, no maior formato anime. Esse rosto não me é estranho, né? A gente viu ele no episódio passado. Justamente esse rosto. Eu acho. Ao meu entender, aquele fantasma branco lá de Kowloon, os hackers tanto falam, é a galera que tá por detrás do mundo digital, tentando, né, ou aprisionar a galera por algum motivo, ou salvar essa galera, né?
Hello. Olá. Ela não parou de nos olhar, hein? Tá ali com uma Mega Stone Ring, né? Um amuleto, uma pulseira de Mega Evolução. E ela ficou ali nos olhandinho, beleza. Cara, assim, eu não sei se... com certeza não vão me dar item na conversa fiada, né? Não aqui no mundo real, digamos assim. Mas vai que existem segredos, né? Cara, eu nem tô lendo o que eles estão falando. Mas é só uma maneira imersiva e a galera tá aqui no hospital. Ah, eu consigo ver um mapa. Elevadores, wireless, select map. O que será que significa select map? Ô, criançada à frente, cara. Gato. Não é lugar de correr. Zoeira, galera. Adoro crianças. Ô, com licença, tem uma criança correndo ali. Olha aqui, ó. Beleza, falou que no 12º andar é onde normalmente há visitas. Map. Entendi. Eu não posso voltar então nem pra cá também. Beleza. Tá. Pode ser que eu precise de algumas dicas, né? Então... isso aqui eu já vi, né? Eu posso chamar o elevador? Posso chamar o elevador. Mas eu posso vir direto aqui também, né? Galera, mas eu vou ficando por aqui, né? Tá dando o tempo da minha live aqui. Infelizmente. Tá na hora de dar tchau. Ó, e o chat aqui, ó. E tipo, do nada você tá nessa confusão de você tem que resolver o negócio. Cara, assim, então... um hacker entra no meu bate-papo normal. Eu tô ali no chat do Face, aí vem um hacker e me diz, não. Agora tu vai sair desse chat do Face com seus amigos e tu vai vir pro meu chat. Senão eu hackeio vocês de qualquer maneira, beleza. Vai pro chat desse cara, o cara chega lá e nos hackeia. E fala, a partir de agora tu é um hacker, toma aqui esse aplicativo de hackear Digimon. Dali em diante a gente começa a ver fantasma e a gente é atacado e a gente se vira um HD externo e começa a ter poderes de entrar pro mundo digital e sair quando bem entender. Ou seja, do nada a gente faz parte do bagulho. Meio que, foda-se, eu te escolhi, lugar errado na hora errada, te fode aí. Ele parece aquele mano do começo que eu chamei de Sasuke. Então, antes de aparecer aquele rapaz lá que se dizia o Ghastly Boy, né? Foi o que falou, a gente confundiu com o cara, né? O fantasma, na verdade... A silhueta do fantasma era aquele, mas o rapazote todo branquelo parece muito com ele. Mas enfim, galera, vamos me despedindo aqui. Me despedindo aqui, deixa eu salvar. Queria continuar jogando, mas deu meu tempo, né? Aparentemente, essa investigação vai demandar um pouco mais de tempo e a gente já tá chegando ao fim. Muito obrigado quem ficou até aqui. Muito obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Lembrando que para ajudar o canal, na descrição desse vídeo e de todos os outros, tem os links da Shopee, da Nuvem, qualquer compra feito pelo meu link. Vocês vão me ajudar. E também ali, alguns lugares vão ter códigos de... vai estar sempre no canal aqui os códigos de desconto do Mercado Livre para algumas páginas específicas, mas em alguns vídeos vão ter links de mídias físicas pelo Mercado Livre que também vai me ajudar. Valeu, galera? Muito obrigado por tudo. Tamo junto. Forte abraço. Fui.